Olá, estudantes, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Elisângela Martins, vou estar aqui com vocês para mais uma aula. Olhem para essa imagem que está aqui no fundo. Através dessa imagem dá para saber qual é o tema da nossa aula de hoje? Música? Mais ou menos. Nós vamos falar de instrumentos musicais. Hoje nós vamos aprofundar na nossa aula da plataforma, a aula 11, que você provavelmente já fez as suas atividades, mas nós vamos pensar em ouvir uma música, em dançar, música e dança. Quando nós estamos ouvindo uma música e que nós estamos dançando essa música, na composição dessa melodia existe o quê? Os instrumentos musicais. Vamos tornar essa aula mais completa, vamos conhecer juntos os instrumentos. Você vai conhecer alguns instrumentos. Vamos começar pelo de corda. Corda, sopro e percussão. Vamos conhecer um pouquinho de três linhagens, três famílias desses instrumentos. Vamos lá? Instrumento de corda, eles são populares em todo o mundo. E foi o primeiro, viu, gente? O primeiro instrumento que surgiu na música foram os instrumentos de corda. O primeiro foi um arco musical, isso mesmo, arco musical, sendo a sua origem datada a 15 mil anos antes de Cristo. Até hoje, esse instrumento ainda é utilizado, principalmente em regiões mais carentes da África. Então, esse arco musical, ele ainda é utilizado lá na África, né? Muito utilizado até. Esse instrumento é formado por uma única corda, ou seja, tem uma única corda que vai de uma ponta a outra. Ela pode ser friccionada ou, quem sabe, imagina um instrumento na sua vertical aqui, onde você pode friccionar esse arco, né? Ou você pode, com um outro instrumento, com uma corda, fazer esse movimento, né? Friccionar mesmo, como se fosse esfregar ali, surrar algo naquela corda, que vai dar diferentes sons, né? A diferença dos instrumentos de cordas tradicionais é que não tem uma caixa de ressonância, né? Que vai ressonar aquele som, embora possa ter ressonadores externos. Os instrumentos de corda também fizeram parte de uma série de ilustrações, principalmente nas paredes dos templos egípcios, também nas ilhas expostas no mar Egeu. As pinturas eram feitas com madeira, cerâmica, também com metal. Olha como que eu quero voltar aqui, como a arte está ligada na história, lá na pré-história. Os homens, né, caçavam e usavam o sangue dos animais para fazer pinturas nas paredes, de pedras, né, gente? As paredes de pedras. Então, eles deixavam seus rastros, deixavam ali a sua marca. E nesse tempo, eles também desenharam alguns instrumentos. Por isso que a história nos permite hoje ter acesso a essa história cultural dos instrumentos, quando surgiram, né? A história e a arte, mais uma vez, andando junto. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse instrumento que aparece aqui atrás? Vamos lá, vamos ver que instrumento é esse? Esse som, vocês conseguem identificar esse som? Parabéns para quem identificou. É o violão. É um instrumento de cordas com a caixa geralmente feita de madeira, que gera uma acústica facilitando a propagação do som. Em alguns países de língua espanhola, ele é conhecido como guitarra, né? Alguns países também conhecem o violão como guitarra, não a guitarra que a gente conhece aqui, viu, gente? Mais à frente nós vamos falar um pouquinho dele. Fiquem tranquilos, nós vamos conhecer a guitarra também. A história do violão nos remete a quase 2000 anos antes de Cristo. Os atuais violonistas aceitam atualmente duas teorias. O violão é um instrumento derivado do alaúde árabe, levados pelos muçulmanos para a Península Ibérica e adaptando-se muito bem às atividades de corte. O violão derivou-se do citar romana, tendo seu uso
expandido com a dominação do Império Romano no Brasil. Então, olha para você ver, tudo tem história dentro, né? Temos a introdução da viola, que também veio a partir do violão, que é um instrumento de 10, olha, ou 5 cordas. A viola pode ter 10 ou 5 cordas duplas, trazida pelos portugueses durante a colonização no nosso país. Por certo tempo, ainda houve uma confusão em relação aos termos viola ou violão. Eu acho que até hoje muitas pessoas confundem esse som é de violão ou é de viola. Até hoje, no nosso país ainda tem pessoas que confundem. Hoje, porém, vamos descripar, vamos distinguir muito bem esses dois instrumentos, né, da história, que é notório para todos nós. A utilização do violão é uma das mais diversificadas. Podemos ser utilizados tanto na música instrumental, orquestral, quanto sem acompanhamento da voz, apenas o acompanhamento, em canções solos. E começa em 1930, quando o instrumento surge como uma modificação do violão, né? As populares versáteis, o que? Vamos ver aqui no fundo o que vai aparecer aqui? Isso mesmo, vamos ouvir esse som? Ah, gostaram, né? As populares e versáteis guitarras se originaram a partir de um instrumento musical de origem espanhola. Olha como que ela chamava. Vihuela, como era denominada. Ela se originou por meio de outros dois instrumentos mais antigos ainda. O D, com 5 cordas, e muito popular no Oriente Médio. E a cosiba, isso mesmo, um aparelho musical romano. As guitarras eletrônicas surgiram em 1930, ou seja, vamos fazer as contas, quantos anos tem? Mais de 80 anos, né, gente? Quase 100. Em 2030 vamos comemorar 100 anos das guitarras eletrônicas. Olha que legal, você sabia disso? Vamos ver o que vai acontecer até 2030 com a mudança que vamos receber dessas guitarras, né, que elas vão se modificando. Eu acho muito bacana você focar nessas datas, quase 100 anos da guitarra. Olha, os modelos que existiam, né, eles foram sendo suaves, surgiu primeiro muito suave, muito baixo, né? Então eles foram sendo diferenciados, foram se modificando essas guitarras, até conseguir o que é hoje em dia. Para ampliar a potência sonora do instrumento, os mesmos foram colocar captadores. O que é isso? Espécie de minúsculos microfones foram colocados. Só que isso não deu muito certo não, gente. Deu um problema. Por quê? Hoje o que a gente chama de feedback, então se o som ecoava e aí não deu certo. Foi algo com a tentativa das guitarras que não deu certo. Mas para solucionar esse problema, o famoso músico norte-americano, ele deu mais um pontapé nessa música. Ele criou o primeiro, que ele criou? O corpo maciço da guitarra. Ele foi quem criou, ele chamava Les Paul. Ele criou o primeiro corpo dessa guitarra, como a forma que a gente conhece atualmente. Então, assim, ele acabou abrindo uma empresa que começou a fabricar as primeiras guitarras, ela surgiu em 1930, aí ela não deu certo lá com aqueles novos mecanismos que fizeram lá, mas em 1931, o primeiro modelo de guitarra elétrica já estava à venda, já estava sendo comercializado. Foi pela Electro Spanish. Contudo, o principal responsável pela produção em massa e popularização do instrumento foi Léo Fender, criador da tradicional fabricante das guitarras, que leva o seu sobrenome até hoje, a Fender, famosa, né? As guitarras Fender. Também desenvolveu uma das mais lendárias guitarras eletrônicas. Legal, né? E a marca é dele, né? Acabou ficando com o nome dele. Agora, nós vamos conhecer um outro instrumento. Quem sabe que instrumento é esse que está aqui atrás? Alguém sabe? É o violino. Violino. Vamos ouvir esse som?
Viola, palavra vinda do latim médio. Vitula, que significa instrumento de percussão. Sua origem vem de instrumento trazido do leste da Europa. Do Império Bizantino, os primeiros violinos foram feitos na Itália, entre meados do fim do século XVI e o início do século XVII. Toda a invenção do violino foi conduzida pelas raízes do instrumento milenar chinês, erhu. As raízes deste instrumento, porém, foram os instrumentos de cordas friccionado por arco mais antigos já descobertos. O violino, propriamente dito, manteve-se essa forma dele quase inalterada por 200 anos. A partir do século XIX, modificou-se apenas a espessura da corda. Mudou, né, a espessura dessa corda. O uso também de um cavalete mais alto, para o braço ficar mais alto e inclinado. Inclusive, a forma do arco consolidou-se aproximadamente nessa época, né, que ele tem o braço é como se ficasse em forma de arco, né? Ele consolidou ali. E hoje o violino tem uma linguagem história, tem uma longa história na execução da música de raiz popular, que vem desde os seus antecessores, como o viele. A sua utilização tornou-se mais expressiva a partir da segunda metade do século XV, né? Após a Segunda Guerra Mundial, durante as décadas de 50 e 60, período em que ganhou nome e espaço no mundo da música. Agora nós vamos ver esse instrumento aqui atrás. Que instrumento é esse? Vamos ouvir? O violoncelo. Nome diferente, né? Violoncelo. Foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Até então, a designação desse instrumento era rabecão. Diferente esse nome, né? Palavra que ainda se utiliza até hoje em muitos lugares. Então, o violoncelo também é conhecido como rabecão. Muito diferente, né? Com o arco na sua posição vertical, colocado entre as pernas, então ele é bem grande, ele fica entre as pernas, possui 4 cordas. Ele é um instrumento de 4 cordas, então faz parte da família, né, das cordas. Eles são afinados em quinta, primeira corda. A primeira corda, Lá. A segunda, Ré. A terceira, Sol. E a quarta, Dó. Você sabe como esse instrumento também é conhecido? É muito interessante. Dente de cavalo, ou melhor, dentes de cavalo. É uma expressão utilizada para descrever este instrumento. Esse instrumento pertence à família dos violinos, que, olha para você ver, ele pertence à família do violino, apenas ele foi modificado. E nessa modificação que foi feita, o seu som também modifica. Então eu queria que vocês entendessem isso. Às vezes um instrumento parece muito com o outro, como a viola e o violão, como o violino e o violoncelo, mas isso muda à medida que toca, porque muda as cordas, muda as posições, muda as varetas com que é tocado, a diferença de som. Pela afinação que se dá ali naquele instrumento, na quarta em vez da quinta, tanto pela forma diferenciada do instrumento, a característica padrão do instrumento foi estabelecida por olha o nome desse homem, gente, Stradivarius. Esse é o nome do grande violoncelista, né, que tocava violão. Ele fez essa modificação nesses concertos. Ele ia em concertos chamados concertos espirituais. O violoncelo passou a ser tratado como solista e não somente como um instrumento para compor naipes de cordas. Uma das primeiras citações sobre o violoncelo foi numa coleção de sonatas italianas anônimas, datada de 1700
1665 e tornou-se popular como instrumento solista no século XII e XVIII, ou melhor, no século XVII e XVIII. Agora vamos ouvir um outro instrumento que vai aqui atrás. Vamos identificar esse outro instrumento, gente? Que instrumento é esse? Pulga saltitante, ukulele. Ukulele? É isso mesmo. O nome desse instrumento é ukulele. De que ele nasceu, gente? Nasceu em meados do século XIX como uma alternativa entre braguinha e machete. E rajão também. Mas afinal, sua origem é havaiana ou portuguesa. E aí, ela é havaiana ou é portuguesa? Mas aí, gente, ele ganhou um grande nome, uma grande repercussão no Havaí. Mas quem tocava eram os portugueses, por isso que tem essa briga. Ela era havaiana ou é portuguesa? Surgiu no Havaí, mas quem tocavam eram os portugueses. Então, essa briga aí do ukulele, ou também conhecido como pulga saltitante. Como assim, né? Veja bem, a lenda diz, essa lenda é bem interessante, a lenda diz que os havaianos viram um passageiro português, olha para você ver, sozinho no navio, ele estava tocando um instrumento de forma frenética. O que é frenética, né? Tocando sem parar. Com isso, tão logo assimilaram os rápidos movimentos feitos pelo instrumentista e deram o nome de pulga saltitante, ou melhor, ukulele. Ukulele. Vocês já ouviram falar sobre esse instrumento? Aliás, se você pensa que o ukulele ficou preso nas ondas do ulalá, não. A dança havaiana está muito enganada. Ela ganhou o mundo, o ukulele. Atualmente, o instrumento, ele esbanja a simpatia tanto em cerimônias reais, casamentos pelo mundo afora, como também nas mais diferentes canções. Honorindas de encantadoras, suaves. O ukulele, gente, ele tem um som muito suave, um som muito usado em casamentos. Eu já vi alguns casamentos, né, que a gente veio da realeza, e o ukulele é um dos instrumentos que está presente na cerimônia ali. É um instrumento muito usado, apesar do nome, às vezes para a gente aqui não ser tão comum, mas ele é um instrumento muito usado. Vamos falar agora de um instrumento também muito conhecido nosso, né? O piano. Piano. Quem tiver oportunidade, gente, vai aqui no Museu da Cidade, da nossa cidade, de Governador Valadares. Mas antes, vamos ouvir esse som? Calma. O piano, lindo esse som, né? Como eu falei anteriormente, aqui no Museu da Cidade nós temos um acervo e lá tem um piano. Um piano muito antigo e lindo para quem gosta de antiguidade. Vai lá conhecer o primeiro piano que teve aqui em Governador Valadares, está à disposição no Museu da Cidade. Então o piano, ele foi inventado por Bartolomeu Cristoforo em 1655, entre 1731, lá na Itália. Cristoforo estava insatisfeito com a falta de controle que os músicos tinham acima do nível do volume do clavecino. Ele estava insatisfeito, ele queria um som melhor. Ele reconheceu que a alteração do mecanismo que delinhava, né, que dava ali uma alteração que ele fizesse, um delinhamento de um martelo, criaria o piano moderno que a gente conhece hoje. Foi de 1709. Na verdade, o instrumento foi o primeiro denominado, olha que nome, como que o piano chamava. Eu achei esse nome muito interessante. Clavincebalo com piano e forte. Vamos repetir? Clavincebalo com piano e forte. Esse era o nome do piano. Hoje ele é conhecido, né, como piano só. Cortaram-se esse enorme nome e ficou só piano. Agora, vamos ouvir esse instrumento aqui atrás, gente. Olha que instrumento bacana. Vamos lá?
flauta. A flauta é um instrumento pertencente à família das madeiras, sendo um instrumento musical de sopro. Possui estética produzida com vários tipos de madeira. Ela possui um formato de tubo, com alguns buracos e com algumas estruturas. Quem de vocês aí em casa, quando criança, nunca ganhou uma flauta do papai ou da mamãe, ou dos padrinhos, do amigo, né? Aquela flauta infantil de plástico? O mesmo formato é a flauta musical, mais comum em madeira, mas também existe ela em aço, de plástico, né? A flauta de ar, por ser um instrumento cuja força é gerada por meio do sopro, o som produzido é gerado através de colunas de ar. Existem ondas que se propagam mediante a pressão envolvida do ar. Então, o ar que você solta, né, na flauta é que faz com que aquele som lindo, eu particularmente gosto muito do som da flauta, ele consegue me acalmar. Vamos ouvir o som desse instrumento que está aqui atrás de mim? Que instrumento é esse? Essa imagem te lembrou a matemática, a geometria? Isso mesmo, é o triângulo. A palavra triângulo tem origem em latim, vem triângulo, e é um polígono que possui 3 lados, 3 ângulos. Legal, né? Aí, ó, você consegue lembrar exatamente a matemática, a geometria ali. Mas esse som, você vê que o triângulo, né, ele é em aço, e eles usam uma varinha também em aço que vai bater nas extremidades. Em diferentes extremidades que bate, que toca, o som é diferente, né? Quando ele vai e volta, ele faz sonoridades diferentes, né? E outra coisa, o triângulo, ele é muito usado, sabe onde? No norte e no nordeste do nosso país. Usa-se muito o triângulo. Em algumas danças também, como o caboquinho, eles usam muito o triângulo. Então, o triângulo, além dele nos remeter à história da geometria, ele nos lembra também, nosso Nordeste, a nossa música, que possui um som alinhado ao triângulo. Sempre, vocês podem observar quando o triângulo toca, a vara faz esse movimento. Ela vai e volta. O batido na parte de um dos ângulos, o outro possui a sonoridade do triângulo. E aí, vocês gostaram dessa aula? Tem muito mais. Vamos lá, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela. Vamos lá, acesse as redes sociais, se inscreva no nosso canal de YouTube, SMED TV. Vamos ficar ligadinhos, aprendendo cada vez mais. Até a próxima e um grande abraço.